Tudo bem? Ok. Ok, então, se já foi aberta a era do Tianluguk, né? Então, naturalmente, acho que as pessoas do Zoom, agora sim. Olá, gente, boa tarde, bom dia. Olha só. Bom, então, se temos então a abertura do Tianluguk já, então a gente também precisa entender qual que é a nossa função para construir isso fisicamente aqui na Terra, não só esperar que isso seja realizado no mundo espiritual, né? Então, a gente tem já aqui o conceito, então, no reino do céu, as direções de Deus serão conduzidas a todos os seus filhos através dos verdadeiros pais da humanidade, conduzindo todos a viverem como uma unidade. Então, essa é a nossa expectativa, né? E como visualizamos então esse mundo? E daí eu coloquei essa imagem na inteligência artificial, eu coloquei assim, um mundo perfeito, como seria e tudo mais, e ele me deu naturalmente essa imagem. Então, naturalmente, o Tianluguk, ele está muito alinhado também com o aspecto da criação de Deus, com o bem-estar com a natureza, com o respeito à natureza. Não vai ter roupas assim, né? Então a gente tem que voltar a comprar as roupas antigamente, não pode ser as roupas atuais. Brincadeira, né? Mas eu acho bem interessante que é sempre utilizando essas referências de sustentabilidade de uma forma muito natural. Todas as pessoas, eu acho que quando pensam nesse mundo ideal, também pensam nessa unidade com a criação, né? Nessa unidade também de respeito mútuo entre as pessoas. E daí eu quero fazer também esse convite a vocês, né, a pensarem como seria esse mundo ideal. Então, hoje, né, a sociedade que a gente vive hoje, quando a gente pensa nessa sociedade, o que seria de diferente? Como que faríamos para que essa sociedade caminhasse para o mundo ideal? O que teria? Quais são as características que existiriam dentro dessa comunidade ideal? Qual é a característica desse mundo perfeito? O que as pessoas desse mundo perfeito fazem, né? Como que elas agem? Quando tem alguma determinada situação de conflito, como que elas respondem a esse conflito? Né? Com respeito, né? Com gratidão. Então, as respostas, elas vêm, porque a gente, originalmente, nosso ser original, ele sabe das respostas. Então, a gente sabe como que responde, né? Como que responde a conflitos, o que devemos fazer, qual que é o ideal da criação ou o ideal dessa construção de mundo ideal. Então, tudo isso já está lá no nosso subconsciente, já está até no subconsciente da inteligência artificial, né? Então, até a inteligência artificial sabe como que esse mundo ideal parece, como que ele é visualizado. Então, eu convido a vocês também a gente tentar fazer essa imagem, essa imaginação mesmo de mundo ideal, porque se isso tem sido falado tantas vezes e se isso é a nossa meta de vida, então a gente precisa entender como que isso vai ser construído, né, a partir de nós. Então, então temos aqui, né, respeito profundo pela criação, pessoas em harmonia e acolhimento, um equilíbrio sustentável. A equilíbrio sustentável também tem muito da ideia de não é que você não vai usar o meio ambiente, mas você usa de acordo com as necessidades que é possível também restabelecer, né, aquilo, não só extrair, mas também plantar e tudo mais. Então, aí a gente tem a conexão com as três bênçãos, né? Então, temos aqui a primeira bênção que a gente já sabe, que é a nossa conexão espiritual com Deus, a nossa conexão individual com Deus, o nosso a construção mesmo do ser humano perfeito, o ser humano atingindo ali a primeira bênção. E se a gente for estudar isso sob o ponto de vista da sustentabilidade, né, a gente consegue entender que isso é a governança. Isso é a parte onde a gente consegue se organizar, onde a gente consegue se estruturar, né, a partir desse centro centralizado em Deus. Então, quando a gente traz esse conceito da sustentabilidade também, a gente consegue alinhar também com as três bênçãos. Isso é muito interessante. Tem muitas coisas que tem esse tripé na sociedade, né? E isso também acredito que é a matemática de Deus. A gente vê as coisas em três. Depois a segunda bênção, que é a construção da família perfeita, comunidade e tudo mais.
corresponde ao pilar social, porque as pessoas elas precisam viver em harmonia, as pessoas precisam viver com respeito, né, com dignidade. Então, o pilar social vai corresponder à segunda bênção, né, assim como dentro da sustentabilidade existe também o pilar do social. E depois a terceira bênção, que é o domínio da criação, dar e receber com a natureza, corresponde ao pilar ambiental, onde a gente consegue conviver com a natureza e também extrair da natureza de forma equilibrada, de forma respeitosa, de forma amorosa. Então, isso também está dentro dos pilares da sustentabilidade, né? Então, essa construção do Chenluguk é realmente uma construção coletiva. E a partir das próximas palavras dos verdadeiros pais, não só dos verdadeiros pais, né, como também essas novas diretivas que têm vindo a partir da Coreia, né, a partir desses líderes. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa fonte aqui. Ai, desculpa. Cadê? Essa fonte aqui. Ah, tá. Aqui, né? Então, é um manual de guia prático para a pastoral, competências da pastoral, e é um guia muito interessante porque ele tem lá todas as características do que devemos fazer para construir o Chenluguk, qual é o comportamento, o que a comunidade pode fazer. Então, lá tem todas essas informações. Então, se vocês depois quiserem, a gente também pode compartilhar. Na verdade, isso vai ser compartilhado já, né? Então, vamos compartilhar também, para que vocês tenham acesso e poder ler todos os tópicos, então. Então, essa construção do Chenluguk, ela passa para uma responsabilidade coletiva, né? Então, organizacionalmente, a era do Chenluguk encerra a necessidade de estruturas piramidais hierárquicas que foram necessárias na era do deserto, e o ideal é um sistema de cooperação circular. Numa estrutura circular de Chenluguk não há cabeceiras, mas todos os membros estão de frente uns para os outros, de forma igualitária, servindo o centro, que são os pais celestiais e os verdadeiros pais. A autoridade torna-se horizontal, baseada no respeito mútuo, num sistema de parceria, onde o líder é um coordenador que capacita os talentos inatos de cada um. Aju? Aju. Então, essa é mesmo como se fosse uma rosa, né? Eu deixei aqui a imagem da rosa. Justamente o centro espiritual, o centro é Deus, o centro é os verdadeiros pais, e as estruturas são como as pétalas da rosa, né? Então, cada pétala ela tem ali a sua função, ela vai colaborar para que essa flor seja essa flor mais bela, mas cada uma ela vai servir até como um apoio e como base para as outras. Então, a gente tem aqui, eu vou só abrir aqui. Então, a gente tem aqui a estrutura, então, conexão com Deus, unicidade com o centro, né? Depois o social, o ambiental e o organizacional, que é a governança. Então, claro que mais perto de Deus ficam as pessoas, né, onde tem essa responsabilidade de crescer em conjunto, em colaboração, em harmonia. Então, acolhimento, amor, respeito mútuo, e daí a gente pode colocar, na verdade, várias outras características dentro do social, né? Depois, o ambiental, consumo equilibrado, respeito à natureza, consciência de impacto e várias outras coisas também relacionadas a isso. E o organizacional, que é onde está a nossa instituição, né? A nossa instituição, ela existe dentro desse mundo material. Então, se a gente vive aqui nesse mundo físico e a gente tem leis e ordens direcionados a isso, então a nossa organização ela precisa também ter essa estrutura para que a gente consiga se fortalecer e ter essa sustentabilidade a longo prazo, também tornando-se como uma barreira, né, para que outras coisas não nos atinjam, que são os casos que a gente viu acontecendo nos outros países, como no Japão, como recente também trouxe essa situação hoje que a verdadeira mãe tem passado, né? Então, tudo isso pode ser de forma muito, muito mais melhor organizada para que isso seja mesmo como uma barreira também espiritual, né, a nível organizacional. Então, essa construção ativa no cotidiano, né? Então, já se diz que vivemos na era do Chenluguk, mas a pergunta mais íntima é: eu me sinto verdadeiramente construindo o Chenluguk no meu dia a dia? Quem aqui se sente construindo o Chenluguk no seu dia a dia? Por favor, pode levantar a mão.
Tentando. Ok, já é bom. Tentar já é bom. Xindion. E aí, Xindion? Tá? Time do Moreno. Tá bom. É interessante porque é bom a gente fazer esse questionamento mesmo de forma cotidiana, né? Tentando entender qual que é aqui a nossa missão, o que, que a gente pode fazer e se eu realmente tenho essa responsabilidade visual, assim, se eu consigo visualizar tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Então, a maioria de nós não se sente, né? Às vezes eu também não me sinto. Então, isso aqui é como se a gente tivesse dizendo para Deus, né? Para Deus que nos colocou essa missão. Olha, eu tô tentando, né? É uma resposta muito convincente? Não, não é uma resposta muito convincente, né? Então, a nossa responsabilidade aqui na Terra é essa. Essa é a nossa responsabilidade mais importante. Então, nossa responsabilidade mais importante não é pagar as contas, né? Não é, sei lá, construir um castelo, não é, sei lá, construir alguma coisa física. Nossa responsabilidade mais importante é construir o reino dos céus na terra, né? É realmente fazer com que essa tradição dos verdadeiros pais ela seja continuada e seja realmente colocada em prática. Então, se essa é a nossa missão mais importante, então a gente precisa visualizar que essa construção está sendo guiada, tá? Estamos caminhando para isso. É como uma pessoa que tenha a meta, por exemplo, de participar de uma competição de natação. Não sei se vocês já participaram de uma competição de natação. Eu, por exemplo, nunca participei. Mas eu imagino, né, que essa pessoa tem que treinar todos os dias. Ela tem que ir lá na piscina, fazer os seus exercícios, né? Não pode ficar com o músculo atrofiado, né? Coisas assim. E se essa pessoa tem essa meta de fazer essa competição e participar e chegar lá em primeiro lugar, ela tem que treinar. Se ela fala que, tô treinando mais ou menos, ela sabe que não vai conseguir chegar lá no pódio. Então, a nossa resposta tem que ser muito convincente para Deus, dizer, olha, eu realmente estou tentando, né? Ou realmente essa aqui é a minha prática diária. Então, como vamos conseguir fazer isso, né? Como vamos conseguir oferecer nossa vida para Deus, oferecer realmente a construção do Cheonlguk como uma oferta para Deus, os verdadeiros pais. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Então, quem somos nós no Cheonlguk? Para entender o nosso propósito, estudamos o Criador e também a própria criação. Então, a gente tem isso lá no princípio da criação, né? Então, a gente tem essa informação. Para você entender qual que é o propósito do ser humano, então você estuda Deus, mas se você também não consegue ver Deus, então você estuda a própria criação. E a partir disso, a gente conseguiu encontrar, então, respostas para as 3 bênçãos, né? Então, a gente consegue visualizar o caminho do modelo do que Deus espera de cada um de nós de forma coletiva. Mas como que Deus, ele também, além desse propósito coletivo, né, construiu o Cheonlguk, cada pessoa tem uma função única dentro dessa obra. Então, cada um de nós, Deus criou com um propósito individual também. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que nós temos características diferentes, habilidades diferentes, né? Então, tem pessoas que lá falam 7 línguas, né? Falam muitas línguas. Tem pessoas que sabem dançar, que têm gosto por esportes. E tem pessoas que têm outros tipos de habilidades. E, assim, cada ser humano é único. Mesmo que sejam, sei lá, 2 gêmeos que criaram da mesma família, as pessoas, elas são únicas. Por que essas pessoas são tão únicas, né? Tem uma resposta para isso. Deus espera coisas individuais também de cada um de nós. Deus espera que a nossa essência, nosso ser original, ele faça parte da construção do Cheonlguk. A gente consiga usar essa nossa natureza original para chegar lá, para ajudar lá na construção. Então, cada indivíduo, né, cada um de nós, é como uma peça no quebra-cabeça, né, do puzzle, e essa é uma peça insubstituível. Se essa peça não estiver lá, fica incompleto. Se essa peça não estiver lá, não tem como ver a obra final. Então, todos são importantes na sua unicidade. Todos são uma peça insubstituível, né, na obra de Deus, assim, na construção do Cheonlguk. A Ju?
E aí, vocês se sentem insubstituíveis? E aí, Xindion? Se sente substituível? Não? Sente? Monson, insubstituível? Sim? Não? Sim, ó, temos que nos tornar, temos que ter esse sentimento, né? A gente não pode esquecer disso. É realmente Deus, ele nos catou, né? Deus, ele nos catou. Ele foi lá no palheiro, né? Pegar ali, como que fala? Ele foi lá no pegar agulha no palheiro, né? Quantas pessoas hoje têm essa informação que a gente tem hoje? Né? As pessoas, elas nem entendem que existe propósito, elas nem estão aí para essa de propósito, nem para a função espiritual, nem nada. Então, Deus, ele foi lá e nos escolheu entre milhões, né, para fazer parte dessa construção. Se eu for olhar de forma individual, por exemplo, né, meu pai está aqui, inclusive, assistindo. Meu pai está aqui, inclusive, no Zoom, né? Mas se eu for olhar para a minha família de origem, de onde eu vim, família do meu pai, família da minha mãe, né? Se eu for olhar para essa geração lá atrás, era impossível eu estar aqui hoje, né? Era impossível. Eu vim lá do Amazonas, né? Das tribos amazônicas. Eu estava numa família completamente disfuncional, completamente, né? Os meus familiares, os meus antepassados vieram de pessoas que não estavam nem aí para a espiritualidade, nada. Pessoas que simplesmente achavam normal começar a namorar com 13 anos, com 14, e era assim, e era essa vida que eu estava destinada. Era essa vida que eu estava destinada. Se hoje, né, a gente está aqui, né, é porque Deus nos resgatou, né? Deus, ele olhou para nós, né, e falou que a gente podia contribuir de alguma forma, né? Então, vou resgatar aqui essa família e é por isso que cada um de nós chegou aqui, né? Então, a gente chegou aqui porque a gente é uma peça insubstituível para a construção do Tcholigu, que a gente jamais pode esquecer do nosso valor, porque Deus, ele espera de cada um de nós. Aju? Então, a gente vai, então, fazer uma mudança de perspectiva, tá? Geralmente, o que é que a gente imagina que a gente é, né? Geralmente, a gente pensa assim, eu sou um ser humano decaído que estou tentando chegar à perfeição, né? Então, se a gente for comparar essa perspectiva, né? A gente é como se fosse o Frankenstein, assim, né? Então, é uma coisa que juntou um pedaço de uma coisa com de outra, de um pedaço de orelha de um pedaço de não sei o que do outro, e é uma coisa muito complexa. Como que esse ser, né, que foi ali remendado, vai chegar a ser um ser humano perfeito, saudável ou coisa assim? Como, né? Muito difícil. Então, se a gente for pegar ali o Frankenstein como referência, vai ser, meu Deus do céu, impossível, né? Eu estou aqui num caminho muito longo para poder chegar à perfeição, porque eu sou um ser humano super decaído. Então, essa perspectiva nos afasta da perfeição. Porque quando a gente pensa que a gente é lá uma junção de várias outras coisas, a perfeição fica mesmo, como que eu posso explicar? Inalcançável, né? Fica inalcançável. Agora, quando a gente pensa, na verdade, eu sou um ser humano que originalmente sou perfeito. Eu tenho uma característica original perfeita. E essa característica original, ela existe dentro de cada um de nós. Então, a única coisa que eu tenho são coisas, né? Que é como se fosse uma pessoa carregada de roupa. São coisas que foram acumuladas ao longo da história dos meus antepassados e ao longo da minha própria história, que são naturezas decaídas, né? E outros pesos e pecados espirituais que estão sendo carregados por mim. Eu estou carregando aquilo. Mas se eu soltar, se eu tirar isso, lá no fundo eu já sou a pessoa perfeita, eu já sou o ser humano original. Aju? Aju. Então,
nessa perspectiva, né, se torna um pouco mais fácil, né? Não é que é super fácil chegar lá, mas se torna um pouco mais fácil. Então a gente precisa ter essa perspectiva mesmo de que no fundo da nossa essência essa natureza original de Deus ela já existe, já está lá. E a gente precisa, então, começar a entender quais são as coisas que originalmente Deus está ali trabalhando com nós e tudo mais. Então, para alcançar a perfeição, a gente precisa remover as vestimentas artificiais, revelando a essência que sempre esteve lá. Não é transformação, é revelação. Né? Então, essa mudança de perspectiva muda tudo também. Certo. Então, para entender o nosso papel, o que a gente precisa fazer? Assim como a gente estuda a criação para poder entender o propósito, a gente também precisa estudar a nós mesmos. Então, o autoconhecimento, né, a gente estudar as nossas habilidades ou a nossa natureza decaída ou quem somos nós, também vai nos ajudar a entender qual que é o propósito da criação de Deus para nós mesmos. Então, olhar para dentro, identificar paixões, talentos, né? Tudo que Deus colocou em nós é a nossa essência original. Aquilo que faz o nosso coração bater mais rápido, né? Então, aquilo que faz com que, nossa, parece que a minha vida faz sentido agora, né? A gente sente as coisas assim. Então, é importante a gente começar a fazer essas pesquisas, então, individuais, né? Colocar lá um tempo na nossa agenda para identificar quem sou eu, o que não é meu aqui, o que foi que eu herdei da minha família, o que eu coloquei aqui, que às vezes foi alguma coisa do cotidiano, né? Não sei, realmente começar a tentar identificar nossas características e criar. Né? O ser humano foi feito para criar, para ser como Deus mesmo. Deus, ele criou e nos colocou ali com nossa 1% de responsabilidade, porque ele queria que nós tornássemos criadores também. Então, a gente tem, então, essa responsabilidade também de colocar em prática esse dom, né? Então, ser esse ser original. Daí tem até algum estudo, daí eu tentei achar, mas eu também já não achei, mas eu vi lá alguns estudos que falam, né, que quando a gente coloca em prática aquelas ações que deixam o nosso ser entusiasmado, né, que deixa a gente sentindo que faz parte de um propósito maior, isso aumenta até não sei quantos por cento o nível de longevidade, de bem-estar. Então, isso também está conectado com realmente a nossa vida, a nossa sensação de pertencimento à comunidade e tudo mais. E construir, né? Então, só com a prática chegamos no mundo ideal. Então, precisamos mesmo construir, fazer com que isso que a gente tanto almeja, o que nós somos, faça parte dessa construção do mundo ideal. Certo. E aí temos aqui, então, peraí. Certo. Aí temos, então, o propósito definitivo do trabalho da salvação de Deus é estabelecer o reino dos céus na terra. Por isso, a nossa responsabilidade é, em primeiro lugar, ter fé absoluta dessa realidade. Então, se a gente não acreditar que a gente é capaz de construir o mundo ideal, quem que vai construir, né? Quem que vai acreditar? Então, assim, os verdadeiros pais, desde o início, eu acho que desde quando foi meu pai entrando na igreja em 2003, eu acho, 2002, não lembro. Mas desde lá, de quando eu comecei a ouvir as palavras dos verdadeiros pais, né? Que eu tinha 7, 8 anos, eu lembro que sempre foi falado assim, que a gente precisa construir o reino dos céus na terra. Essa é a nossa responsabilidade, né? E que nós devemos nos tornar o quarto Adão, é isso? Precisamos nos tornar o quarto Adão, precisamos nos tornar essa pessoa aperfeiçada. E daí a gente chega lá no mundo espiritual, e daí a gente vai falar assim para Deus que eu estava tentando, né, mais ou menos, né, estava tentando mais ou menos, e daí quando o verdadeiro pai falar assim, mas eu falei que você era capaz de se tornar um ser humano aperfeiçoado, a gente vai falar o quê? Mas eu pensei que você estava brincando, né? Não, né? Não pode, porque essas diretivas sempre nos foram dadas. E aí a gente não acredita nisso? A gente realmente age como se fosse impossível, né? Então, não faz sentido, assim, não faz sentido. A gente precisa
acreditar que isso é possível, ter fé absoluta de que isso é possível e trabalhar diariamente como se essa realidade fosse a realidade do amanhã, né? Então, é essa a nossa primeira missão, é acreditar, é realmente ter fé que isso é possível e que eu posso fazer parte disso. A Ju? Certo. Então, a gente tem agora aqui um modelo novo de gestão participativa, né, como eu mostrei para vocês lá naquele manual, e uma transição para a construção participativa, material, sustentável e transparente. Então, qual que é o primeiro passo? Alinhar-nos a diretrizes globais de sustentabilidade. Então, acho que vocês têm acompanhado as notícias, né? Muito se fala sobre sustentabilidade, vocês viram no informativo semanal também que teve outras coisas relacionadas à sustentabilidade nos outros países também, seja na área social, seja na área ambiental, seja na área de apoio, várias atividades ligadas à sustentabilidade. Mas também tem sido muito falado sobre a questão das boas práticas e da governança. Só que isso, às vezes, fica um pouco confuso na nossa cabeça, né? Acho que até o Robert, nas 2 reuniões que ele fez aqui publicamente com vocês, ele falou sobre boas práticas e governança também. Só que quando a gente ouve essa questão de boas práticas, a ideia que às vezes a gente tem é que, fazer coisas boas, né? Ter boas ações, isso é boas práticas. Mas, na verdade, boas práticas é um conceito. É um conceito que está alinhado com a sustentabilidade, porque faz parte da governança, mas que está alinhado também com definições estratégicas e específicas. Então, eu vou ler aqui a definição para vocês. Boas práticas são um conjunto de técnicas, processos e procedimentos reconhecidos e comprovados que garantem a execução ideal, segura e eficaz de uma tarefa. Elas estabelecem um padrão de qualidade e eficiência, servindo como guia para evitar erros, otimizar resultados e garantir a conformidade. Então, não é que as coisas antes não eram boas e agora vão ser boas. É que as coisas não eram orientadas por um padrão técnico. É só isso, né? Então, essas boas práticas que hoje precisamos colocar, né, em ação, em todos os níveis, são esse conjunto de regras, são esse conjunto de atividades, né, que estão ali alinhadas com as novas diretrizes globais. E daí, se vocês entrarem no site da Federação das Famílias da Coreia, vocês vão ver que existem lá algumas atividades que já vão ser colocadas em práticas, que já estão em andamento, que é sobre relatórios de certificações de ISO, que também tem a ver com sustentabilidade na área, na governança, onde existe, então, um conjunto de atividades que vão ser realizadas para melhorar a gestão, para melhorar a transparência, para proteger todas essas questões legais, né, que a gente tem enfrentado atualmente na nossa organização. Então, para que isso seja uma prevenção também para o futuro, né? Então, essa parte que eu quis trazer para vocês, só para vocês entenderem que também, em vários momentos, as coisas que às vezes parecem muito burocráticas, né, que vamos começar a fazer algumas pesquisas e também coisas assim, não é que isso está sendo feito porque, né, alguém quer, mas é porque isso está sendo realmente direcionado aqui através das novas diretivas globais. Então, quais são os mecanismos principais, né? Então, o mecanismo da liderança, capacidade de orientar a organização rumo aos objetivos, garantindo a tomada de decisão, que a tomada de decisão considere o interesse coletivo. De forma estratégica, definição clara dos objetivos, planos de ação, alocação correta de recursos financeiros e humanos para concretizá-los. Controle, monitoramento e avaliação contínua dos resultados para evitar problemas e corrigir falhas. Então, basicamente, são esses os mecanismos principais. Então, essa nova governança, né? Então, esse manual que eu citei para vocês alerta de forma explícita sobre os riscos pela falta de organização administrativa e de boa governança. O documento menciona que pensamentos complacentes, como não há problemas porque somos uma religião, já levaram os verdadeiros pais a situações judiciais e enfatiza que as organizações religiosas devem seguir padrões morais e legais ainda mais rigorosos do que os exigidos pela sociedade. A Ju, se não acreditarmos que somos capazes de caminhar rumo ao aperfeiçoamento individual, quem acreditará? Se a nossa comunidade não for exemplo na comunidade, quem será? Né? Então,
Nós temos que ser o exemplo, nós que precisamos tomar, às vezes, o primeiro passo. Ah, mas isso nunca foi feito. Então, a gente começa a fazer a partir de agora. Né? Então, precisamos ter essa mentalidade, né, de pioneiros, porque nós somos pioneiros, né? Então, nós estamos nesse papel também. Então, nessa governança participativa, né, a gente tem aqui alguns pilares que estão alinhados com a sustentabilidade. Ali está falando princípios ESG, mas na verdade é princípios da sustentabilidade, ao ideal da criação. Então a gente tem, né, as famílias, tem mídia e digital, que é a parte da comunicação, ambiental, que é com a parte da criação, social, né, com o serviço, financeiro, governança, testemunho para expansão e workshops para educação. Então, a gente tem já alguns eixos, assim, né, que são parte da nossa própria organização, né, da Federação das Famílias e da Igreja de Unificação. Então, a gente quer fazer o quê? A gente quer trazer esses núcleos de trabalho para a comunidade, né? Então, para que vocês possam fazer parte dessa construção, para que todos nós façamos parte dessa construção. Então, cada um desses eixos aqui se tornará um comitê dentro da nossa instituição. Então, teremos comitês, são 7 comitês, não foi proposital, mas deu um número providencial. A gente foi lá criando os comitês e, de repente, deu 7. Né? Então, são 7 comitês onde vocês vão poder fazer parte, onde vocês vão poder exprimir as competências de vocês, as vontades de vocês, os sonhos de vocês para a realização do Tcheliguque. Aju? Então, eu vou explicar sobre cada um dos comitês e depois eu vou colocar o QR Code, né? Vocês vão poder se inscrever, então, para os comitês. Então, a gente tem aqui o Comitê das Famílias. O Comitê das Famílias, ele tem como missão acompanhar a vida espiritual e relacional das famílias, criando uma cultura de cuidado pastoral, onde cada lar se aproxime do ideal da verdadeira família. Cuidar, escutar, fortalecer as famílias, a raiz da nossa comunidade. Então, as áreas de atuação é apoio continuar aos casais, orientação dos pais, né, na educação e transmissão de fé aos filhos, visitas familiares com oração, esperança e encorajamento, proteção da confidencialidade e escuta ativa de jovens e idosos. Então, a gente tem aqui o Comitê das Famílias. Se você sente no seu coração que você quer fazer parte desse comitê, que esse comitê pode ser bom para você, que você tem ideias que podem ajudar as famílias, que você tem ideias que podem ajudar os idosos, os jovens, né, dentro desse aspecto espiritual, se inscreva nesse comitê, tá? Depois, a gente tem o comitê do testemunho, né? Comitê de testemunho. Então, a nossa missão é semear ativamente a visão de paz, alcançar novos corações, construindo pontes de diálogo genuíno, acolhendo novos membros numa atmosfera de família universal. E as áreas de atuação são divulgação da palavra e da verdade no formato contemporâneo e empático, acolhimento e integração afetuosa de recém-chegados à comunidade, criação de ambientes abertos ao diálogo intercultural e interreligioso, desenvolvimento de iniciativas missionárias locais. Então, da mesma forma, né? Se você sente que tem ideias de como trazer novas pessoas de uma forma muito simpática, para que essas pessoas se sintam acolhidas e queiram chegar até nós, se você sente confortável, né, de trazer as suas habilidades para a construção do Tcheliguque através do testemunho, então, por favor, se inscrevam também aqui no comitê de testemunho. Depois a gente tem um comitê ambiental, né? Então, a nossa missão é posicionar a organização como referência ESG de responsabilidade ambiental, vivendo ativamente a terceira bênção, né, que é o domínio amoroso sobre a criação. As áreas de atuação são implementação da eficiência energética, gestão inteligente de resíduos na sede, organização de campanhas de conscientização, né, por exemplo, Dia da Terra, produção de relatórios trimestrais de impacto ambiental e promoção de um consumo equilibrado e reverência pelo mundo natural. Esse aqui está muito conectado, né, com o que eu gosto, então, com certeza, eu vou querer trabalhar com vocês. Mas a ideia é que vocês mesmo tragam
novas ideias também, que a gente consiga trabalhar junto com esses objetivos. E temos o Comitê Social, né, que temos a missão, então, de coordenar projetos de impacto comunitário que respondam às necessidades reais das pessoas, vivendo a vocação do amor ao próximo. Então, as áreas de atuação, o desenvolvimento de projetos de apoio a idosos, jovens e famílias vulneráveis, criação de parcerias institucionais sólidas com autarquias e PSS locais ou outros, né? Recrutamento, integração e coordenação de voluntários para o serviço prático, mediação e documentação rigorosa de impacto social alcançado. Então, se você tem ideias de sustentabilidade social, né, de coisas que poderiam impactar positivamente a vida de outras pessoas, que vão trazer também essa missão, né, de amor ao próximo, então também venha cá, se inscreva no Comitê Social. E temos também o Comitê Financeiro, que visa assegurar o rigor e conformidades legais, através do compliance, proteger a comunidade e os verdadeiros pais, tratando cada oferta com o mais alto nível de respeito e compromisso público. E temos como áreas de ação, estratégias sustentáveis de captação de recursos e gestão de riscos, reunião para revisão de orçamentos anuais, trimestrais e mensais, criação de base de dados para futuras submissões de certificações e transparência e eficiência. Então, se você sente que você tem qualidades, que você tem capacidade também, pode contribuir de alguma maneira com esse comitê, também pode se inscrever. Não precisa se inscrever só em um comitê, pode ter aplicações múltiplas, tá? Então, também isso é importante. Depois temos o Comitê de Mídias e Comunicação Digital. Então, tem como missão gerir a comunicação interna, externa com profissionalismo e criatividade, promovendo a transparência institucional e partilhando a nossa visão com o mundo. Como áreas de atuação, gestão criativa das redes sociais e oficiais, né? Produção de conteúdos multimídia, desenvolvimento e manutenção de websites, páginas, newsletter das várias organizações, respeitando a identidade e necessidades de uma a uma. Garantindo também a imagem institucional alinhada. Isso aqui é muito interessante, né? É muito interessante ter muitos jovens com muitas habilidades e também muitas câmeras boas. Alguém com o iPhone 17 Pro Max aí já pode se voluntariar, né? Já está contratado, nem precisa fazer entrevista. Então, sintam-se à vontade também para trazer ideias novas, né? As áreas de atuação, elas não são limitadas. A ideia mesmo é que vocês possam tomar posse, né? Tomar conta também de responsabilidades individuais. Depois a gente tem, depois a gente tem, então, o comitê de workshops, que, na verdade, esse comitê aqui, ele já existe, né? Então, já atua dentro da comunidade há algum tempo. E a nossa missão é oferecer experiências transformadoras de educação e convívio, capacitando jovens e membros a descobrirem a sua identidade espiritual. As áreas de atuação, então, organização de retiros espirituais, workshops e acampamentos sazonais. O acampamento não pode faltar. Então, já foi até ali, olha, a imagem principal, o acampamento. A formação de liderança jovem, facilitação de dinâmica de grupo, criação de espaços seguros para partilha emocional, dúvidas e crescimento, promoção da unidade intergeracional através da educação vivencial. Então, esses aqui são todos os comitês, tá? E temos aqui, então, o QR Code para que vocês possam se inscrever. Para além disso, a gente também vai enviar o link no grupo, né, para poder vocês terem acesso ao link direto. Quando vocês entram aqui no QR Code, vai chegar aqui nessa página. Essa página, na parte de cima, tem lá para você colocar o seu nome, telefone e e-mail, né? Então, isso daí cada um faz do seu. E depois disso, você tem aqui a opção de se inscrever nos comitês. Eu coloquei aqui os exemplos, né? Para vocês verem que é possível marcar mais de um. Né? Se você quiser marcar todos também não tem problema, será muito bem-vindo. E depois disso a gente vai fazer então as chamadas, né? Vai tentar marcar reunião para tentar entender qual que é a sua disponibilidade, qual às vezes característica que a gente tem procurado em algum comitê específico, né? Isso tudo depois a gente pode
pode explicar com calma, né, nessas ligações. Não temos ainda uma definição de tempo, né? Quanto tempo que vai demorar para construir o comitê tal, a gente ainda não tem, a gente precisa primeiro receber as respostas de vocês para poder a gente alinhar também os próximos passos. E daí você também vai poder colocar lá os seus talentos, habilidades ou coisas específicas que vocês acreditam que possam colaborar a partir daí. E no final também aqui a disponibilidade do tempo, né? Que tem a opção muito limitada, ocasionalmente. Tem a opção 1 hora por semana, entre 2 a 3 horas por semana, entre 4 a 5 horas por semana, ou mais de 5 horas por semana, que já é muito bom também. Então, depois no final também pode colocar alguma observação se vocês quiserem. Então, basicamente é isso. Vamos então arregaçar as mangas assim, né? Juntos, pensar, olha, agora é o trabalho de pedreiro. Agora é o trabalho de... É pedreiro que fala aqui em Portugal? É pedreiro que fala? Então, é pedreiro, né? O pedreiro, ele vai lá pegar no pesado, né? Ele vai colocar a massa lá no cimento, né? O Xindião está querendo participar. Vai fazer o trabalho duro, né? Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, o trabalho duro já foi feito. A gente não tinha terreno. Se a gente fosse construir uma construção em terreno baldio, né? Depois o dono ia lá e entrava com o pedido de retirada. Mas os verdadeiros pais foram lá, compraram o terreno, fizeram toda a fundação, né? Deixou tudo preparado. Mas a gente precisa construir, né? Isso precisa ser construído mesmo. Então, esse é o nosso trabalho, é um trabalho de construção. Não é um trabalho simples, mas é um trabalho muito bom, porque a gente vai poder falar no futuro assim, foi eu que construí, foi eu que fiz parte dessa construção. Se vocês hoje têm toda essa formação aí de casa, né? Vocês construíram, foi através também do meu esforço, né? Eu coloquei um tijolinho ali, eu coloquei uma porta, lixei uma janela, alguma coisa assim. Então é isso, obrigada, gente. Vamos construir juntos o mundo ideal. Adiu. Bom dia, Pai Celestiais. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui junto conosco. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar também sobre esse fundamento dos verdadeiros pais, que é tão precioso, Pai, tão importante para cada um de nós. Que nós possamos realmente ter fé absoluta sobre a nossa responsabilidade, sobre todas as possibilidades que temos para alcançar os nossos objetivos alinhados com os seus, com o que o Senhor espera, para a construção realmente do Tianlibuk. Que possamos trabalhar juntos e também com amor verdadeiro e alinhado com o seu propósito, com o seu ideal. Possamos realmente crescer em unidade com o amor verdadeiro, em unidade com as pessoas, com o bem-estar dos outros e também com a responsabilidade com o mundo ideal. Por favor, Pai, faça com que cada um de nós, cada pessoa que ouviu essa palavra hoje, possa se sentir motivado para realmente conseguir enxergar todas as possibilidades de como podemos trabalhar de forma conjunta, porque individualmente, às vezes, a gente não consegue ter tanta força, mas se trabalharmos em conjunto, a gente consegue se tornar mais fortes e conseguimos também ajudar uns aos outros como uma verdadeira família. Por favor, Pai, esteja com cada um de nós, com as pessoas que conseguiram vir, com as pessoas que não conseguiram e que as pessoas que estão conectadas diretamente ou indiretamente conosco. Que a força da nossa oração, a força do nosso coração sincero possa chegar aos outros irmãos, a todas as pessoas que estão presentes espiritualmente também na nossa comunidade. Muito, muito obrigada por tudo. Quero te agradecer do fundo do meu coração, agradecer pela oportunidade de viver nessa época tão importante da história, agradecer pela oportunidade de estar presente, Pai, como pioneiro também nessa construção do Tianlibuk. Muito, muito obrigada por tudo. Quero te agradecer e te ofertar tudo isso. Meu nome é Jeane Cristina Santos de Oliveira, em nome dos verdadeiros pais. Ádio. Muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para a Jeane.
Muito bom, né? Conteúdo que eu acho que todos nós precisamos, assim, para relembrar a nossa responsabilidade, né? Porção de responsabilidade como filhos dos pais celestiais e dos pais, né? Uma coisa que eu sempre gosto de relembrar é isso, né? O porquê que você faz as coisas e também, tipo, a finalidade final, assim, tipo, finalidade final, o propósito final de você buscar as coisas, qual que seria, né? Aí o princípio divino sempre fala, né, que é se assemelhar aos pais celestiais. Então, se os pais celestiais são perfeitos, nós também deveríamos ser perfeitos, né? Nós deveríamos tipo, criar estratégias, maneiras, né, de a gente poder alcançar essa perfeição, né? Então, começa pela fé absoluta, né? Ou seja, a fé, ela não é exatamente algo religioso, né? A fé é aquele sentimento, é o relacionamento com Deus, né? Na minha opinião, tá? Mas também cada um tem uma visão de fé diferente, mas eu acredito que a visão de fé dos verdadeiros pais é que fé é mais do que acreditar. Fé é você viver junto com Deus, na minha opinião, né? Então, por isso, vamos buscar, então, viver dessa maneira, né? Só completando aqui o que a Jane falou, né? A gente não está começando do zero, né? Já tem um fundamento muito grande, né? Então, tem terreno, tem estratégia, né? Tem as palavras, o princípio divino, né? Tipo, a palavra dos verdadeiros pais, ele é muito mais do que um livro, né? Tipo, quem acha que toda a palavra de Deus está dentro de um livro, aí cai no mesmo engano que os cristãos caíram, né? Tipo, muito tempo atrás, de achar que a Bíblia também tem toda a verdade. A verdade de Deus está aqui, né? Está dentro de vocês, está dentro de mim, está entre nós. Então, a verdade de Deus, ela está em todo canto. Na verdade de Deus, ela não está dentro de um livro de texto. Um livro de texto é um livro que ensina sobre a verdade, mas ele não pode ser a verdade mesmo, né? Então, quando a gente pega essa verdade e a gente vai encontrar ela nas assuntos do nosso dia a dia, então tudo isso se torna real. Ou seja, então o princípio divino é um livro de texto que ensina sobre a realidade, a verdade, né? Então, eu gosto muito dessa parte e também da ideia de que tem uma parte do princípio também que fala sobre as peças da máquina, né? Elas têm todas o mesmo valor no final, sabia? Porque se falta uma peça, a máquina inteira não funciona, né? Então, gostei dessa parte também, né? Que me fez relembrar isso daí, que eu tenho um pouco de complexo de inferioridade. Eu tenho a tendência a pensar que eu não sou bom, né? Eu não sou bom o suficiente, né? Eu também nunca sei a hora de parar, nunca sei a hora de desistir, né? Então, mas quando eu li essa parte assim, me comoveu muito, né? Porque sempre eu lembro, né? Todos nós, na verdade, somos insubstituíveis para Deus, né? Tipo, o amor que Deus sente através de nós e o amor que nós sentimos através de Deus, ele é único, né? Então, comece a pensar um pouco mais assim, né? Talvez você vai se fortalecer, se motivar, né, a realizar isso. Então é isso, pessoal. A gente tem terreno, tem plano, tem obra, tem recursos. Falta o quê? Falta mão de obra, né? Mão de obra. Falta os pedreiros, então, né? O pedreiro não, o pedreiro é feio, né? Vamos os arquitetos, os engenheiros. Trabalhadores de Deus, ok? Ou seja, os contribuintes contribuintes do reino de Deus. Então, nossa palavra, falei esse breve anúncio aí, desculpa, breve resumo, né? Então, muito obrigado mesmo, foi muito inspirador. E agora, então, vamos para o momento das ofertas. Então, eu queria pedir para o jovem Daniel, da Água Pura, para poder, então, nos ajudar aqui no momento das ofertas.